Eu não vejo nenhum problema no Neto poder ter opinião de que no Flamengo ele possa ter sido injustiçado. Eu acho que não foi. Mas o Neto pode achar que ele possa ter sido injustiçado no Flamengo. A questão é quando o Neto começa a misturar as coisas e faz uma insinuação leviana de que, será que foi por causa de racismo? Né? Porque quando ele levanta isso aí, ele não está fazendo uma pergunta, ele está insinuando que pode ter sido isso. Né? E racismo é uma questão séria demais para que a gente levante dessa forma leviana, jogue no vento. Nação flamenguista, né? É um tema bastante complicado, né? Um tema bastante polêmico, né? Mas nos últimos dias aí é um assunto que está vindo à tona, né? A questão de Neto insinuar que o Flamengo dispensou o goleiro Hugo por questão de racismo, né? Que ele deixou entre aspas, né? Mas a gente sabe bem claro, o Hugo saiu do Flamengo por falha absurda que aconteceu, né? Ele entregou um título da Copa do Brasil para o São Paulo, jogo decisivo, a final. Depois daquele jogo ele só falhou. E aí sim, ele veio a deixar o Flamengo, né? Mas é uma situação aí que não tem nada a ver com racismo, né? O Flamengo já teve outros goleiros negros, mas infelizmente o futebol é assim, né? O futebol, geralmente, tô aqui acusando Neto ou não acusando, né? Inclusive, vocês vão acompanhar o vídeo aí. Geralmente, quando você fala o que pensa, às vezes é mal interpretado, né? Ele pode até não querer dizer, né? Do jeito que ele falou, as coisas que ele falou, a mídia discute, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, já quero deixar crédito do vídeo, né? Os donos da bola, né? Vai ter o corte aí, vai ter o corte também Placar TV, o link da descrição. Vamos ver o que é que eles falam sobre esse assunto. No final do vídeo eu deixo a minha opinião, vamos lá. E na sequência ele falou da questão do Flamengo ter mandado o Hugo embora por ser preto. Isso a gente vai discutir, a gente vai mostrar isso aqui. Mas a questão é esse negócio de brincar com a situação do Ninho. Isso não cabe nenhum em relação à situação do Hugo, né? Que está brilhando no Corinthians, ex-goleiro do Flamengo, que está se destacando. Vamos ver o que ele disse no programa dele lá na TV Bandeirantes. Vamos lá. Bom, são essas palavras do Neto. Eu já vou aqui dar o meu pitaco muito rapidamente. Uma coisa, outra coisa. Ô Ilan, deixa eu só... Eu faço questão de botar mais um trecho aqui, ó. Fique com ele. Mas ninguém fala desse absurdo que o Flamengo fez com ele. Ninguém fala da imprensa que demorou quantos anos, dos 10 anjos que morreram, não foram 10 jogadores não, foram 10 anjos, 10 crianças que morreram num forno micro-ondas. Nada mais a acrescentar, meu irmão, nada mais a acrescentar. Ô Ilan, fala, Raíza. O Flamengo ao longo Chamou de sua história... Baixa meu retorno aqui, gente, tá muito, por favor, fala, Raíza. Desculpa, gente, desculpa. O Flamengo, ao longo de sua história, né, tem vários jogadores negros. Um deles, inclusive, é hoje capitão. Ele usa a faixa de capitão, que é o Gerson. Né? Acho que foi muito infeliz a colocação do Neto. O Hugo, acompanha o Hugo desde menino. O Hugo realmente se deslumbrou quando ele sobe para o profissional, joga aquele jogo lá contra o Palmeiras, arrebenta naquele jogo, os garotos jogaram, ele arrebenta e ele começa uma sequência agarrando muito jovem, né? O pai dele tinha falecido, algumas questões familiares, e ele realmente se deslumbrou, teve vários problemas, vivia na noite, ele mesmo reconhece isso. Chegou ao ponto de que o desgaste entre ele e a torcida era gigante pela falta de comprometimento dele num determinado momento com a camisa do Flamengo. E outros goleiros estavam ali disputando com ele, bons goleiros inclusive, né? E o Hugo acaba, depois ele é emprestado, vai para Portugal, ele toma um choque de realidade, de ver que, poxa, não é bem assim, se eu não focar, se eu não trabalhar tudo o que se esperava de mim, não vai acontecer, porque o cara na base, ele não é craque ainda. Ele pode ser um projeto de craque, mas você só vai descobrir se realmente é craque ou não quando chega no profissional. Sabe? Então, assim, o melhor para todo mundo realmente foi a saída do Hugo. Ele está muito bem lá no Corinthians e eu acredito que no Flamengo ele não estaria tão bem. Até por questão também da falta de confiança da torcida, situações psicológicas, né? Ele teve acompanhamento, trabalho mental para recuperar
a qualidade que ele tem. E sobre seleção brasileira, ele está no radar do técnico Dorival Júnior. De repente, em março, pode ser que a gente veja já o Hugo convocado. A primeira questão aí é a seguinte, né? O Hugo não seria o primeiro nem o último jogador na história do futebol mundial ou brasileiro que possa ter tido uma fase ruim, ou um começo ruim, ou um momento ruim num clube e que se recuperou largamente em outro clube. Então, isso é um fato. O que a Raíza trouxe aqui é um fato. O Hugo, quando deixou o Flamengo, estava mal. O Hugo falhou seguidamente. O Hugo foi questionado justificadamente, muitas vezes, pela torcida do Flamengo. Isso não significa que ele seja uma porcaria, que ele seja um jogador que não tenha mais conserto, como está tendo no Corinthians, como se recuperou fora de campo. E jogou com o Felipe Luiz, tá? Provavelmente isso teve muita influência, a recuperação dele fora de campo, né? A disciplina, a questão dele se tornar um profissional mais correto fora de campo, né? E dentro de campo o resultado está aparecendo. Porém, entretanto, claro, né? Isso aí não invalida que cada um possa ter a sua opinião. Eu não vejo nenhum problema no Neto poder ter a opinião de que no Flamengo ele possa ter sido injustiçado. Eu acho que não foi. Mas o Neto pode achar que ele possa ter sido injustiçado no Flamengo. A questão é quando o Neto começa a misturar as coisas e faz uma insinuação leviana de que, será que foi por causa de racismo? Né? Porque quando ele levanta isso aí, ele não está fazendo uma pergunta, ele está insinuando que pode ter sido isso. Né? E racismo é uma questão séria demais para que a gente levante dessa forma leviana, jogue no vento a reputação, as intenções e o comportamento de tantas pessoas. Porque quando ele fala do Flamengo, o Flamengo não é uma pessoa, o Flamengo é um monte de gente. É a comissão técnica, são os outros jogadores, é o corpo técnico, é a diretoria, a torcida. Então, o Flamengo, né, quando ele fala o Flamengo, ele está falando de um coletivo gigantesco de pessoas. O Flamengo é racista, Neto? Sério mesmo? O Flamengo é racista? Como é que pode? Eu não vou nem falar. É muita leviandade levantar isso aí, muito diferente de apenas questionar se a saída do Hugo foi correta do Flamengo ou não. Isso aí ele tem todo o direito, embora eu tenha o meu direito de discordar também. Ele saiu porque tinha que sair mesmo, né? Fala, a Raíza, ela cita o exemplo do Gerson, mas eu não vou nem falar do Gerson, eu vou falar de um jogador da mesma posição e que inclusive jogou no Corinthians. Se chama Felipe. Goleiro Felipe. Jogou no Flamengo. Antes do Hugo, foi campeão pelo Flamengo. Ex-corintiano. Ex-corintiano. Bruno. Não, mas eu acho que o Felipe é porque assim, o Felipe se assemelha até mais ao Hugo, porque ele é um negro retinto. Então, o negro retinto, ele sofre mais racismo ainda do que até o Bruno, que muita gente considera moreno, digamos assim, que não é negro. Mas o negro retinto, que é o caso do Felipe, ele sofre mais racismo ainda do que o negro, digamos assim, que é o que tem a pele um pouco mais clara. O Felipe é um exemplo perfeito de que isso não se trata do Flamengo. Ele jogou no Flamengo, ele foi campeão pelo Flamengo, ele foi contestado, ele foi elogiado, ele foi criticado, assim como o Hugo. Inclusive o Felipe jogou no Corinthians. Então assim, eu não vou nem falar do Gerson de hoje em dia, eu vou falar do Felipe. Alguém em algum momento questionou se o Felipe sofria racismo antigamente? Em nenhum momento isso foi falado. Então, assim, eu acho que o que eu mais lamento que o Neto, que é um cara que eu sempre admirei, ele é engraçado e tudo mais, é um comunicador que... Tá aí, ó. É um comunicador que inclusive, ele se destaca por esse jeito dele ser mais original, digamos assim, que já teve problemas com outros perfis fora de campo e tudo mais. Cara, racismo não é pauta para ser esvaziada. Racismo não é fofoca. Racismo é crime. É crime. E quando você insinuou que alguém está cometendo um crime, você tem que responder por isso, cara. Então, assim, lamentável e já deveria ter se desculpado há muito tempo. Muito tempo. O Rodrigo Esteves botou aqui no chat: Flamengo teve alguns goleiros negros na sua história. O Birajara, Alcântara, nos anos 70. Adriano e Neneca nos anos 90. Eu lembro já dos dois. O Neneca que deu apelido, inclusive, ao Hugo Neneca. O Felipe, campeão da Copa do Brasil de 2013, que a gente citou. O Bruno, enfim. Bruno, Zé Carlos, mas aí não tem a questão da pele. É até desnecessário falar disso aqui, né? Isso aí é um troço que não merece isso nem ser tratado. Treinadores também, que o pessoal fala, não é difícil ver um treinador negro, né? E tal, mas a gente, o Andrade, o ídolo. É difícil mesmo, tá? Porque a estrutura, o Papa, a estrutura, ela é preconceituosa. A estrutura é racista. Mas o Flamengo teve. Mas a questão não é o Flamengo, é o futebol brasileiro de uma forma geral, e a nossa sociedade é racista. Então os negros têm menos oportunidade, mas isso não se aplica ao caso do Hugo
Souza. O Hugo Souza não sofreu racismo no Flamengo. Não, ele teve até oportunidade Ele não demais. sofreu racismo. Muito pelo contrário, ele era um cara que era tratado como joia. Eu lembro até que ele foi convocado para a seleção brasileira, mesmo quando ele ainda não era o goleiro titular do Flamengo. Ele sempre foi, digamos assim. Qual flamenguista não gostaria de ter um goleiro como o Hugo no auge? E o Flamengo abraçou ele. Abraçou ele, então assim... Foi com o Paulo Souza, não foi? Paulo Souza e com o Não Rogério se trata Ceni? disso. Eu acho que o Neto foi muito mal, ainda mais trazendo uma pauta que é muito séria. Eu considero o racismo, inclusive, o maior problema que a gente tem na sociedade mundial. Não se trata só da sociedade brasileira, não. Fala, Raíza. A sociedade mundial. O Paulo Souza, inclusive, banca o Hugo, né? O Paulo Grilo, que era o preparador de goleiros, gostava muito do Hugo. Eles se falam até hoje, tem um carinho mútuo entre os dois até hoje. E acho que um dos problemas do Hugo foi essa insistência também do Paulo Souza, porque o Hugo falhava, e o Paulo Souza mantinha o Hugo no gol. E no banco tinha o Diego Alves, que já era um goleiro consagrado, o ídolo do clube, e os torcedores não entendiam porque a insistência no Hugo, mesmo após falhas e falhas, o psicológico dele está abalado por conta disso, enquanto existe ali uma picuinha, porque existia uma picuinha do Paulo Souza com o Diego Alves. Então isso também atrapalhou a trajetória. Eu acho que o Hugo teve muitas oportunidades, né? Não teve nada de racismo, pessoal. A questão que ele foi mal, né? Foi um início de temporada, um início de carreira, e ele chamou muita responsabilidade, né? Final de Copa do Brasil. Ali ele falhou e ali onde decretou o seu fim. Nada de racismo. Vitória do Hugo no Flamengo. Bota aí, só ver o superchat. Deixa a gente ler só o superchat, que tem prioridade. Tem 2 aí pendurados. Vamos lá. Primeiro, o do Alex. Valeu, Alex. Rivalidade do Fla é com Vasco e Botafogo. Fla-Flu parecem 2 irmãos que brigam pelo mesmo brinquedo. Saudações. O jogo foi bem morninho, né? Foi quase um jogo de compadre. Já falei isso aqui. Flamengo, torcedor do Flamengo e Fluminense sempre entraram juntos ali e tal, mas o clima sábado familiar parecia mesmo. jogo de compadre. Ninguém queria jogar. Vamos acabar logo com esse jogo, porque tá todo mundo com calor e cansado. E a Natália dizendo o seguinte: o mesmo Neto cuspiu na cara de um juiz negro. Ele cuspiu na cara do Zé Aparecido de Oliveira. Ele falou sobre isso hoje, eu já separei o trecho aqui agora. Já podemos puxar isso aí. Disso? O Neto. Tá aí. Programa de hoje. Vamos ver se ele se desculpou. Vamos rodar, vamos ver. Ainda bem que ele fez esse reconhecimento tardio sobre isso. Não. O quê? Ele não pediu perdão, não, cara. Não, pro Zé. Ele falou que ele foi. É isso que eu tô falando. Que ele foi racista com o cara e pediu perdão. Mas eu tô falando isso. Ainda bem que ele fez esse reconhecimento tardio em relação ao caso dele com o Zé Aparecido de Oliveira. Ele podia ter aproveitado a mesma fala para dizer: olha, eu errei. Quando falei aqui 3 dias atrás, levantei uma insinuação, né, leviana sobre racismo no Flamengo. Errei, né? Errei, falei o que não devia, passei do ponto. Ele podia ter aproveitado essa mesma fala para reconhecer que errou novamente. Eu quero só dar um depoimento. Eu conheço o Neto fora de campo, como colega já de profissão. Ele é um cara muito legal, tá? Ele é um cara bacana demais fora de campo. Ele tem dá esse aspecto de ser um cara meio tosco e tal, mas ele é um cara de bom coração, um cara bacana fora do microfone, né? Um cara muito... Os companheiros gostam dele, os colegas têm respeito por ele. Ele é um cara querido pelos colegas, mas errou. Né? Errou redondamente na leviandade que usou para levantar essa bola sobre racismo no Flamengo. Fala, Pedrosa, ele sustenta, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, ele sustentou que ele mudou, ele pediu perdão, mas que o pessoal que está aí tentando dizer que não teve racismo com o Hugo está errado. Ele sustentou. É porque o que eu mais lamento... Mas ele não falou disso ali, nessa fala agora, a gente não viu isso. Se ele pediu desculpa, eu não vi em outro trecho. Mas eu não vi, teve algum outro trecho? Eu não vi. Na primeira frase, ele ainda, infelizmente, ele acusa os colegas aqui de serem bairristas. Ele fala sobre a imprensa, da imprensa ser barrista, como se a imprensa inteira tivesse sido racista com o Hugo. O Neto às vezes quer causar. Ele sustenta que aqui a gente foi racista. Isso é lamentável, cara, porque eu já falei aqui, as pessoas morrem por conta do racismo, gente. As pessoas são presas, as pessoas morrem, as pessoas têm traumas que levam para o resto da vida, entendeu? Então, assim, racismo, falar sobre racismo é uma coisa muito séria para você levantar de forma leviana, falando num debate sobre futebol. O Hugo não sofreu racismo aqui. É igual quando muita gente quer levantar, por exemplo, que o Léo Pelé, quando estava aqui no Vasco, sofreu racismo. O Léo Pelé nunca sofreu racismo pela torcida do Vasco e nunca sofreu racismo pela imprensa. O Léo Pelé errava pra caramba, como jogador de futebol. E ninguém nunca contestou o fato dele ser negro ou não. Ninguém nunca falou sobre isso. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que o que a torcida do Vasco mais queria era que o Léo Pelé fosse um cara eficiente dentro de campo. Que ele fosse um baita de um zagueiro. Porque ele seria mais abraçado ainda. Porque essa é a nossa essência, digamos assim. Aí tem muita gente que levanta essa pauta.
volta. Não é por isso. As pessoas têm que separar o que é racismo do que é crítica por desempenho de futebol. Ponto. Acabou. Ainda mais o Vasco, que é conhecido Exato. por abraçar a causa né, do racismo e tal. O Flamengo, que tem os torcedores, principalmente do Flamengo, o próprio clube, com notas e mais notas, apoiado o Vini Júnior, né, demonstrado que está nessa luta junto com o Vini Júnior. Então, é inaceitável tanto o Vasco quanto o Flamengo passem por esse tipo. E quando eu falo Vasco e Flamengo, eu estou juntando também a imprensa que cobre, que ele dá a entender que nós passamos pano para isso, que nós estamos errados. Eu estou falando também dos torcedores que sofrem junto. Gente, isso é um absurdo. Tá certíssimo, corretíssimo o Pedro. Saiu a escalação, tá? Saiu, bom, daqui a pouco. Nação flamenguista, um tema bastante polêmico, né? Mas vamos debater e deixar nossa opinião, né? Neto, né? Trouxe essa questão aí. E a mídia de todo o Brasil está debatendo, né? Será que realmente o Flamengo é racismo? Nada a ver, pessoal. Nada a ver, né? Hugo Souza deixou o Flamengo por motivo de falhas, né? Várias falhas, principalmente em uma final de Copa do Brasil. Ele falhou contra o São Paulo. Ele jogou para o seguinte, só foi falha. O Flamengo achou melhor negociá-lo. E até mesmo quando ele estava no Flamengo ainda, né? Apesar de estar em má fase, né? Vindo de um jogador se cuidar, ele não se cuidava, teve vários problemas pessoais, e isso aí só acarretou sua saída ainda do Flamengo, né? Uma mídia aí falou. Neto não se lembrava, né, que o Flamengo tinha alguns goleiros negros. Pareceu ir bem 6 ou foi 7, né? Mas é isso. Ele saiu por incompetência deles, né? Dele, né? É um grande goleiro? Pessoal. Mas eu boto um pontozinho aqui na interrogação. Será que ele, se tivesse no Flamengo, com a pressão, com a torcida cobrando, ele tá no Flamengo, todo mundo sabe, se ele tivesse, Hugo Souza tivesse no Flamengo hoje, primeiro que ele era, ninguém esqueceu aquela falha dele. A pressão ia ser grande, a cobrança ia ser grande, né? Aí ele vai para um clube onde tinha perdido recentemente 2 goleiros, precisando de goleiro. Quando chega lá, o time está precisando de um goleiro, apoia ele, não tem cobrança. São duas situações, pessoal, totalmente diferentes, né? Inclusive, eu volto a dizer, né? Eu vejo muito torcedor do Flamengo aí dizer: o Flamengo desperdiçou uma joia, desperdiçou dinheiro, que era um grande jogador. Pessoal, eu acho que foi o melhor negócio do Flamengo, foi ter vendido o Hugo Souza. Não é porque ele tá dando certo no Corinthians, que foi um mau negócio, né? Inclusive, o Flamengo, se eu não me engano, ainda ficou com 40% do jogador, se eu não me engano, né? Como eu digo, né? Saiu do Flamengo por incompetência dele, mal fase. Ele precisava, né? Foi para Portugal, lá não foi bem, não quiseram comprar. Voltou para o Brasil, o Flamengo não quis ficar e vendeu para o Corinthians, né? Primeiro emprestou, depois vendeu, né? Essa questão de racismo aí, esqueça, isso aí não tem no Flamengo, pessoal. Isso aí não tem, é claro. Todo mundo sabe que na sociedade de hoje que a gente vive, queira ou não queira, vai acontecer fatos que envolvem o racismo, né? Mas essa situação específica de Hugo Souza no Flamengo não teve, né? Questão de Neto aí, Neto é assim, né? Falastrão, às vezes fala sem pensar, às vezes fala demais, às vezes o que ele fala não é aquilo que ele quer transmitir, ele pensa em transmitir uma coisa e fala outra coisa que transmite outra coisa totalmente diferente, vocês estão entendendo? Mas eu acho que isso aí o brasileiro já está acostumado, né? O futebol brasileiro é assim, pessoal. Não adianta você querer fugir desse mimimi, né? Sempre vai ser, né? Já dizia Romário, né? O futebol de antigamente era bom. Tem coisas do passado aí, pessoal, o futebol no passado que a gente sente falta, né? Briga de jogador, jogador não tinha esse mimimi, não tinha essa choradeira, não tinha esse mimimi, qualquer coisa, hoje não me toque. Felizmente, o futebol mudou, né? Mas é como eu disse aqui, não teve questão de racismo. E no Flamengo não tem isso, não. Esqueça, né? Para você, nação flamenguista, deixa aqui a sua opinião também nos comentários. Mas também se inscreva aí no canal Flatube, né? Deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.